Muito boa tarde a todos. Portanto, estamos aqui no grupo de trabalho da Comissão de Audiências da Comissão de Defesa Nacional. Este grupo de trabalho é que efetua as audiências desta comissão, é presidido por mim própria e depois temos aqui presentes os senhores deputados, o senhor deputado representante do Partido Social Democrata, o senhor deputado do Partido Socialista e o senhor deputado representativo do grupo do Chega. Como temos o quórum, vamos iniciar já a diligência. Portanto, esta diligência efetua-se na sequência do pedido dos órgãos representativos dos trabalhadores da Arsenal do Alfeite, SA, designadamente a Comissão de Trabalhadores da Arsenal do Alfeite e o Sindicato dos Trabalhadores Civis das Forças Armadas e Empresas de Defesa. A delegação composta relativamente ao sindicato do Sr. Alexandre Plácido e Rui Ferreirinho. Depois, em representação da Comissão dos Trabalhadores do Arsenal do Alfeite, temos o Sr. António Pereira, muito bem, e Tibério Rodrigues. Muito bem, muito bem. Da informação que temos e segundo o pedido que foi solicitado, portanto, referem aqui que a intenção é abordar a situação atual e as perspectivas futuras para a Arsenal do Alfeite S.A. Está aqui o objeto da reunião. Queria dar nota também que este pedido, sendo nesta fase já a discussão do Orçamento de Estado, em rigor, em termos formais, ele está já na Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, não é uma audiência já da Comissão de Defesa Nacional, mas da Comissão de Orçamento e Finanças. Apesar dessa questão formal, nós efetuamos a diligência e os trâmites seguir-se-ão conforme aquilo que os partidos entenderem e pelas competências legais que lhes assistem. Gostaria de dar nota também que chegou a este grupo de trabalho o pedido em 17 de outubro e, portanto, tínhamos outras entidades também para ouvir e daí o termos agendado para hoje. Também queria dar nota que estando nós em fase de Orçamento de Estado e discussão na especialidade, teve que haver a anuência dos partidos, de todos, para efetuarmos a diligência em sede de Grupo de Trabalho da Comissão de Defesa Nacional, o que foi efetivamente conseguido pelas diversas forças partidárias. Queria deixar também esta nota e em termos de organização da intervenção, portanto, as duas entidades têm aqui um total de 15 minutos que poderão distribuir como acharem conveniente em termos de participação inicial. Seguir-se-á as intervenções das diversas forças partidárias com uma intervenção até 5 minutos em cada um deles. Portanto, deixava também a nota, por solicitação do Sr. Deputado Pedro Pessanha, do Partido Chega, será o primeiro a falar porque tem uma diligência de imediato e, portanto, iríamos iniciar nestes termos. Portanto, passaria a palavra para a entidade que quiser começar, por favor. Bom, então, boa tarde a todos e, Sra. Presidente e senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar agradecer em nome do STEFAS, do Sindicato dos Trabalhadores Civis das Forças Armadas e Empresas de Defesa, a concessão desta audiência e a oportunidade de aqui virmos expor a situação do Arsenal do Alfeite. Como uma breve introdução, o Arsenal do Alfeite foi até 2009 um órgão na dependência da Marinha Portuguesa. Em 2009 foi decidida pelo Governo de então a sua empresarialização, portanto a sua passagem à sociedade anónima. Quando se dá este processo, o Arsenal do Alfeite tinha cerca de 1.200 trabalhadores e, quando do processo de empresarialização, passou a um efetivo de 800, que, à data, foi o estimado pelo Governo de então como o efetivo ideal, e quero sublinhar que nós, já à data e até hoje, que consideramos esses 800 trabalhadores um número reduzido para as necessidades do Arsenal do Alfeite. Todavia, desde 2009 até à presente data, o número de 800 trabalhadores reduziu-se exatamente para metade. Portanto, atualmente, ao dia de hoje, estão ao serviço na Arsenal do Alfeite S.A. 401 trabalhadores, é a melhor informação que temos. Este é um número de trabalhadores já extremamente reduzido, quer
para assegurar as necessidades de elaboração do arsenal do Alfeite, quer para um aspecto importantíssimo que é a transmissão de conhecimentos e de know-how para as novas gerações de operários navais e de técnicos que ingressam no arsenal do Alfeite. Este é um dos principais problemas que identificamos, a necessidade urgente de admissão em volume significativo de mais trabalhadores para a Arsenal do Alfeite S.A. Por outro lado, e reportando novamente a 2009 e à altura da empresarialização, foi um processo lançado com determinados pressupostos. Um deles, por exemplo, era um investimento anunciado na altura, na casa dos 70 milhões de euros, em que cerca de metade deste valor seria investimento direto do Estado. Ora, até hoje, nada deste investimento se concretizou na Arsenal do Alfeite S.A., o que leva à situação atual, ou que nos levou à situação atual, que é um estaleiro a precisar desesperadamente de investimento para modernização, para reequipamento, para se atualizar e para se preparar para os novos desafios que queremos que consiga responder, nomeadamente a manutenção das embarcações, dos navios da Marinha de Guerra Portuguesa. Um outro problema que nos traz aqui, e que esse devo dizer que se não ficar resolvido ainda nesta legislatura, consideramos uma situação escandalosa, até porque pela sua dimensão não é difícil de resolver, e está aqui pendente da autorização governamental já há cerca de 5 anos, que é um problema que tem a ver com enquadramento profissional de 42 trabalhadores do Arsenal do Alfeite, aos quais aconteceu o quê? Aconteceu que, à luz do regulamento de carreiras anterior do Arsenal do Alfeite, neste momento já há um novo regulamento de carreiras em que este problema não existe, mas houve na Arsenal do Alfeite S.A. um regulamento de carreiras que previa a figura da promoção. Ora, as promoções estiveram durante muito tempo dependentes de autorizações das tutelas, portanto, da autorização governamental. Esta autorização nunca foi concedida em relação às promoções destes 42 trabalhadores, o que faz com que, até hoje, estes trabalhadores ocupem uma posição remuneratória abaixo daquela que deveriam de ocupar. A Arsenal do Alfeite S.A., a própria administração, já contemplou, até no plano de atividades e orçamento para o corrente ano, a possibilidade disto ser resolvido, mediante o acerto destes trabalhadores na grelha salarial, mas o facto é de que as necessárias autorizações governamentais ainda não chegaram, a esta rúbrica no plano de atividades e orçamento da Arsenal do Alfeite S.A. não foi dado o ok específico pelas finanças e, portanto, este problema continua também por resolver, e eu passo desde já a palavra aqui ao camarada António Pereira, da Comissão de Trabalhadores. Obrigado. Boa tarde a todos, Sra. Presidente, senhores deputados, senhores deputados. Em nome da Comissão de Trabalhadores, portanto, queríamos agradecer o terem-nos, de facto, nos recebido. Nós estamos aqui num momento crítico do Arsenal do Alfeite. Nós temos feito várias reuniões com os grupos parlamentares nestes anos, todos que a Arsenal do Alfeite foi transformada em S.A., e o que é certo é que o Governo não olha para o Arsenal como deve olhar. Portanto, tivemos 3 governos, e neste caso, perante do Partido Socialista, em que em 8 anos nada foi feito na Arsenal do Alfeite S.A., com o agravante do Ministro das Finanças, dos Ministros das Finanças sempre nos colocarem entraves com as cativações, o que tem provocado constrangimentos ao Arsenal do Alfeite. Este ano as cativações foram descativadas agora em outubro, e pela primeira vez na sua totalidade, 9,2 milhões de euros. Portanto, o Arsenal do Alfeite não pode viver com cativações. Portanto, essa é a lei que está desde há alguns anos.
A administração até compreende a lei, no sentido que em janeiro fica sem essas verbas, mas depois essas verbas demoram muito tempo a vir e depois temos fornecedores para pagar, temos despesas para pagar e tudo isso causa constrangimentos ao arsenal. Portanto, nós não compreendemos, ainda por cima estes 8 anos foram perdidos, porque ainda por cima o governo era da mesma composição que em 2009, portanto, também foi um governo do Partido Socialista que empresarializou o arsenal do Alfeite. Como o camarada Alex disse, nós de facto temos graves problemas. Portanto, temos falta de autorizações governamentais, em particular do Ministério das Finanças em relação à admissão pessoal, promoção dos trabalhadores, investimento para a harmonização e enriquecimento do arsenal do Alfeite, situação que, em alguns casos, se arrastam há anos, atua como travão ao desenvolvimento do estaleiro. Quando este período podia ser aproveitado com amplo sucesso para o reforço do quadro pessoal, assegurando passagem de conhecimentos para a preparação de infraestruturas, tendo em conta os desafios do futuro. Lembramos, é importante, o arsenal do Alfeite é um estaleiro com 80 anos. O plano de atividades de orçamento para 2023, a administração pôs preto no branco, e disse na inauguração da Academia, preto no branco, as necessidades do arsenal. A senhora Ministra disse que vamos fazer o que nos compete. Só que nada sai. Dizem que vão investir, numa primeira fase, 12 milhões de euros, porque temos aqui um problema gravíssimo com a questão do licenciamento industrial e licenciamento ambiental. Nós todos os anos sofremos coimas porque não cumprimos com... E temos edifícios, a situação de edifícios que caem bocados de paredes perto dos trabalhadores, ou seja, é uma situação gravíssima nesse sentido. Mas, por outro lado, temos que realçar que o estaleiro, portanto, voltou a fazer manutenção dos submarinos, que fazia na classe Barracuda, Albacora, com mais-valias que é para o país. Portanto, neste momento fazemos a reparação do Tridente e já fizemos a manutenção do submarino Arpão e todos lembramos que o Arpão deu 4 ou 5 meses, passou o Equador e teve 2 problemas técnicos que nós tínhamos uma brigada preparada e que foi prontamente intervir. Portanto, é uma mais-valia que não estamos a aproveitar. Mais à frente depois eu explico a situação desta gravidade. Lembramos também aqui que se iniciou finalmente a DMLU, das fragatas de classe de vasta gama. Portanto, a fragata está no arsenal, está a fazer o seu trabalho de desmantelar tudo o que é equipamentos e Álvares Cabral também está lá para fazer também a reparação. Estamos ainda a terminar o navio da Real Marinha de Marrocos e diariamente, não é, temos N trabalhos de manutenção de toda a frota da Marinha, porque a frota também está envelhecida e a qualquer momento temos esse problema. Damos aqui também nota de uma outra situação que achamos que não é inadmissível. Em junho, por volta de junho, uma das vogais do Conselho de Administração saiu e foi para a Naval Rocha. Portanto, o arsenal do Alfeite está com o Presidente e uma vogal desde junho. Essa vogal foi para a Naval Rocha, pronto, e mais tarde veio integrar os quadros da IDD. Em agosto realizou-se uma Assembleia Geral para a aprovação do relatório de contas. Qual foi o nosso espanto? Nem vemos a saber que houve o tal golpe da IDD em que apareceram 2 elementos representativos do Estado nessa Assembleia Geral. A senhora Presidente e essa tal vogal que tinha saído. Portanto, em boa hora, o Presidente da Assembleia Geral decidiu que quem devia ficar na reunião era a Presidente da IDD, portanto, a representante do Governo da Holding. Achamos que não é normal, já passaram mais de 3 meses. A ação do Alfeite, assim, se os estatutos dizem que é 3 elementos, nós não compreendemos porque é que não é preenchido o outro elemento. Portanto, há qualquer coisa aqui que nos falha e achamos que não é uma situação correta. Quando há pouco dizia que a seguir falávamos aqui nesta questão do submarino, em 2017, quando se tomou a decisão de cá novamente fazer a manutenção dos submarinos no arsenal do Alfeite, foi dito nessa altura que era necessário e uma obra prioritária fazer o prolongamento da doca seca. Ou seja, a doca que existe teria uma comporta e existia outra doca para ir receber os submarinos e também poder vir a receber os patrulhões. Tudo isso estava tudo a andar, tudo preparado. De um momento para o outro essa administração saiu, a outra administração que veio docou o submarino na doca seca existente e vamos estudar depois outro meio, qual o meio a avançar. O que é facto é que desde 2018 não estudaram meio nenhum e nada foi feito. Daí que a doca esteve ocupada 15 meses e agora vai estar ocupada mais X tempo
esta reparação poderá ir prolongar-se até ao verão do ano que vem e logo a seguir já não há tempo para educar uma fragata, porque a seguir já tem que entrar o garpão, porque os submarinos é como os aviões, não é? É sempre o redutor, tem sempre dois equipamentos e tem que ser sempre fazer manutenção. Portanto, não se pode deixar de fazer manutenção. Neste momento, o que nos dizem é que o ideal para o Arsenal do Alfeite seria adquirir uma plataforma de docagem. Toda a gente reconhece que nós não podemos ter só um meio de docagem, como temos a doca seca, porque senão para o ano a Sagres tem que docar, vai docar aonde outra vez? Na Valrocha. Num processo, num trabalho de 2,9 milhões de euros, que é que o Arsenal do Alfeite vai ganhar? Vai ganhar o mínimo dos mínimos, porque vai ter que dar a concessão a esse trabalho à Naval Rocha. Portanto, entretanto, a necessidade urgente do meio de docagem novo, também é necessário fazer uma ponte de cais, que também já estava previsto, e que também não avançou. As nossas pontes de cais, nós depois podemos deixar nos documentos que trouxemos, são dos anos 80, são de 80 anos, 1939, de inauguração. O plano inclinado, ainda agora foram tiradas fotografias do Duque de Alva, que é uma ponte que dá apoio ao plano inclinado, e esqueçam-se lá, porque as fotografias assustam só de ver. Os próprios carris, ou seja, é um equipamento com 83 anos e que não tem condições de segurança, portanto, tem lá o navio Morrequino, mas não tem condições para receber mais navios. Com estes constrangimentos de cativações, temos diariamente uma série de equipamentos como gruas móveis, carros elétricos, empilhadores avariados. Agora, com esta descativação, pronto, em boa hora veio, já deu para repararmos pelo menos 2 gruas móveis. Porquê? Porque não tendo estas gruas móveis, nós temos de estar a alugar. Nós temos de estar a alugar gruas, quando nós temos. O próprio guindaste 40 que avariou, precisava de 17 mil euros para ser remodelado, e com as cativações, só agora, à última da hora, é que veio essa peça. E esse guindaste está dado à modernização da vasta gama. E estes carros elétricos, estes empilhadores, quando se tira o equipamento do navio, esse equipamento tem que sair da zona onde está, tem que ir para oficinas, tem que ir para armazéns. Portanto, e não temos tido essa possibilidade. Como o meu camarada Alex falou, e muito bem, a questão da admissão de trabalhadores é brutal. Se tínhamos 1.200 a 1 de agosto, a 31 de agosto, tínhamos 1.200 trabalhadores. No dia 1 de setembro, ficámos com 684, 2009. E neste momento, se depois mostrarmos o gráfico, nós estamos com 400 trabalhadores. O Arsenal Alfeite é específico na sua mão de obra, porque trabalha para navios militares. Portanto, não é os próprios soldadores. Um navio comercial quanto mais espaço amplo tiver, melhor para transportar as matérias. O navio militar, todo o espaço é aproveitado. Portanto, mesmo para soldadura específicos, em termos de armamento, eletrónica, portanto, é uma mão de obra muito qualificada, com um know-how ainda muito grande, mas que se passar o tempo e não investir, não entrar trabalhadores, porque neste momento nós só estamos a admitir trabalhadores na base de, por um que sai, um que entra. E com esta questão de ser aprovado o investimento e com a questão do aumento do preço do homem-hora, houve a possibilidade de admitir mais 25. Portanto, esses 12 está-se a tentar admitir, mas depois os outros, ou o restante, só pode ser quando houver o plano de investimento, ou seja, quando houver investimento no Arsenal. Essa é uma das condições. Portanto, nós achamos que devia-se admitir autorizações para se admitir quanto antes o número de trabalhadores. Esta questão do congelamento das carreiras, portanto, não se compreende porque no plano de atividades de 2022 já estava lá. A própria administração, e nós temos aqui um dos textos que justifica, diz que é acomodado no seu orçamento, que lhe envolvia 50 mil euros. Não é para irmos pescar retroatividade, já ninguém está a falar que retroatividade, senão isso ia para os milhares de euros que esses trabalhadores tinham direito a receber. Portanto, nós o que exigimos e que... Não se
Eu preferia a ver se resumia e depois nas respostas que os sim, senhores sim. deputados vão, as perguntas que eventualmente vão fazendo, depois poderá clarificar melhor para assim, gerirmos o tempo. já o último, pronto, é isso, era esta questão de que a administração diz que é um problema que é relevante, traz constrangimentos na empresa porque pessoas estão atrasadas na carreira, para eles não há dificuldade, acomoda bem essa quantia e no futuro, pronto, não tinha mais relevância porque não tinha que se buscar a retroatividade. Eu disse. Obrigada. Eu passaria a palavra então ao Sr. Deputado Pedro Peçanha. Do Partido Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os meus colegas deputados, dou as boas-vindas, também cumprimento os senhores. Eu tinha aqui umas perguntas relativamente às carências. Eu gostaria de saber, na vossa opinião, que carências em termos de equipamentos é que falta ao Arsenal do Alfeite? Queria saber também até que ponto é que conseguimos fazer ou não a manutenção de todos os nossos navios da Marinha Portuguesa. No vosso ponto de vista, quais as necessidades, na vossa opinião, que a Doca Seca e o Ponto de Caixo precisam neste momento? E, por último, gostaria que explicasse um bocadinho mais esta história do bloqueio das carreiras, a que é que se deve e, na vossa opinião, como é que poderíamos resolver o assunto? Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Eu passaria a palavra a não sei quem é que se agora quer inscrever. Pronto, como entender, Sr. Deputado, a questão. Muito obrigada. Cumprimento a Sra. Presidente, ou coordenadora do Grupo de Trabalho. Começo em nome do Grupo Parlamentar do PSD por cumprimentar a delegação, quer da Comissão de Trabalhadores do Arsenal do Alfeite, quer do Sindicato de Trabalhadores Civis das Forças Armadas e Empresas da Defesa, e em vós cumprimentar naturalmente todos os trabalhadores. O Grupo Parlamentar do PSD tem acompanhado a matéria do Arsenal do Alfeite anteriormente em diversas circunstâncias, quer em sede de audições que foram decorrendo, quer nos diversos orçamentos de Estado que vivemos e, portanto, essa era naturalmente a primeira palavra que vos queria endereçar. E aquilo que importa, de facto, salientar, face ao diagnóstico que também já foi aqui hoje, na vossa intervenção inicial, referido, é que nos parece que existe, de facto, à data de hoje, aquilo que sabemos é que nestes últimos anos, não obstante todas as chamadas de atenção e alertas que o Grupo Parlamentar do PSD fez, existe falta de estratégia face ao potencial do Arsenal do Alfeite, que se traduziu num desinvestimento e até numa desorganização da forma como o Governo olhou sempre para esta estrutura. E, portanto, de facto, aquilo que sabemos é que a Sra. Ministra, ultimamente, vem sempre alegando um compromisso de capacitação dos estaleiros do Alfeite, centrou muito a sua abordagem na importância da Academia do Arsenal, que nós também reconhecemos que é evidente, ninguém está a dizer que não é, de facto, uma estrutura importante, mas depois questionamos como é que se pode também só centrar a questão na Academia da Arsenal, quando depois não há equipamentos, não há investimento, portanto, estamos a investir nos recursos quando depois não temos como fazer face ao estado de degradação que também reportou relativamente às infraestruturas. Do ponto de vista do Orçamento de Estado de 2024, não deixo de fazer uma referência que o Grupo Parlamentar do PSD também salientou e sublinhou essa matéria à Sra. Ministra da Defesa, porque de facto verificamos que em comparação com 2023 a receita gerada terá uma diminuição de cerca de 10 milhões de euros, prevendo-se alcançar 31,7 milhões de euros, essencialmente resultante dos serviços de reparação naval prestados à Marinha Portuguesa. Questionámos a Sra. Ministra como é que ela pretendia reverter essa situação, de modo a que o Arsenal possa verdadeiramente recuperar a sua capacidade de reparação, se estava previsto algum investimento nas infraestruturas, se estava previsto algum plano estratégico, tal como foi referido também pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração do Arsenal, e nada foi referido pela Sra. Ministra sobre esta matéria. Sabemos que os Ministérios da Defesa e das Finanças que estão a acompanhar o processo, sempre com promessas de que em breve poderia existir uma remodelação na administração
do IDD Portugal Defence, e aquilo que sabemos é que ficamos, de facto, como foi também dito, a desorganização é tanta que na última Assembleia Geral apareceram 2 representantes em nome do acionista único do Estado e uma delas teve que sair e, portanto, eu acho que isto é, de facto, emblemático desta inércia da falta de vontade de olhar para o arsenal do Alfeite e, de alguma forma, de tomar medidas urgentes do ponto de vista daquela que é o investimento e essa mesma necessidade. Do ponto de vista dos recursos humanos, de facto é preocupante o número que foi aqui trazido de 400 trabalhadores. Eu gostaria também de saber, dentro dos trabalhadores que têm hoje o arsenal do Alfeite, quais são operacionais ou administrativos, digamos assim. Se, de facto, esta escassez de recursos humanos e se vocês têm depois também dificuldades de retenção, ou se, porventura, face à precariedade destas situações, se depois acaba por haver também dificuldades, se é do ponto de vista da remuneração, se é do ponto de vista da progressão das carreiras, o que é que está aqui também em causa, e, de alguma forma, questionar se, na vossa opinião, todos os problemas que o arsenal do Alfeite padece neste momento se põe em causa a segurança, a sua própria natureza funcional, porque é esse o pensamento também e a reflexão que temos que, de facto, fazer para que fossem implementadas medidas urgentes que se lamenta que, ao longo destes anos, nenhum de nós ignora o momento que o país atravessa, a crise política também que atravessamos, não é? Com incertezas também daqui de alguma natureza, e aquilo que se lamenta é que, a título de balanço, nada foi feito sobre este domínio. Por fim, eu gostaria também de salientar, do ponto de vista daquilo que são os investimentos anunciados, fala-se muito do PRR, no arsenal do Alfeite em particular fala-se do investimento de 2 milhões de euros para qualificar profissionais da indústria naval e promover a inovação no setor naval. Se vocês sabem dizer alguma coisa sobre isso, porque nós desconhecemos qual é que é bem como do acelerador Diana, que é uma iniciativa também, como sabem, que é muito associada sempre a estas matérias, e nós desconhecemos, em bom rigor, qual é que é o estado de execução destas matérias, sem falar de outras, nomeadamente de um alegado plano de reestruturação que foi feito ainda pelo ex-secretário de Estado, Mar Capitão Ferreira, que também nunca sabemos para onde foi parar esse plano de investimento, se ele existe, o que é que aconteceu. Temos questionado várias vezes todas estas matérias e, portanto, para além destas dúvidas que temos, e portanto, queríamos também a vossa reflexão sobre esse assunto, lamentar que, de facto, hoje aquilo que para nós era um investimento estratégico e o potencial que tem, bem como, de alguma forma, todo o setor das empresas ligadas à economia de defesa. O PSD, para finalizar, Sra. Presidente, apresentou inclusivamente também medidas no âmbito do Orçamento de Estado, nomeadamente, e temos que olhar, de facto, para isto de outra forma, e finalizo. Muito obrigada. Sra. Deputada, qual dos senhores deputados se inscreve a seguir? Muito bem, Sr. Deputado Manuel Afonso, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os colegas deputados, também esta delegação, e felicitá-los pelos contributos na apresentação que fizeram, para que nos permitiu tomar notas e que são reveladoras das preocupações que, como parte integrante do Alfeite, representam, portanto, no contexto daquela empresa. E comecei por dizer que, de facto, uma política de defesa nacional robusta deve ser sustentada numa indústria de defesa inovadora e competitiva. A indústria de defesa é crucial para a efetiva autonomia e capacidade do cumprimento das missões das nossas Forças Armadas. Todos nós, os senhores já o referiram, e, de facto, vem de encontro àquilo que todos nós pensamos. Todos sabemos que está a ser discutido o orçamento, que vai ser votado no dia, e aprovado, o Partido Socialista vai aprovar este orçamento para 2024, mas a situação política que o país atravessa, este orçamento
Nós não sabemos qual vai ser o resultado das eleições, portanto, tudo o que aquilo dissermos hoje é em função mais de futuro até do que presente. Mas, relativamente ao presente, dizer que, por exemplo, e é uma questão que eu vos queria colocar, tenho aqui uma nota que diz, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, a Defesa Nacional continuará a executar os investimentos que correspondem a um total de 110 milhões de euros em 2024. Dizem respeito, entre outras coisas, à implementação da Academia do Arsenal do Alfeite, que foi inaugurada em junho de 2023. Gostava de os ouvir sobre esta Academia, quais são, de facto, na vossa perspectiva, aquilo que se propõe desenvolver, sendo que as questões que têm a ver com o Arsenal e como a senhora deputada do PSD aqui já referiu, por exemplo, neste plano de resiliência de consagrar os tais 2.000 milhões de euros, também saber da vossa parte se estes valores que vão ser aprovados agora neste orçamento para 2024, se correspondem e se são suficientes àquilo que são as verdadeiras necessidades do Alfeite. Todos nós sabemos que a Marinha Portuguesa, como já aqui foi referido por vós, que tem, de facto, tem uma situação de muitos navios que já até deviam ter substituídos por outros mais recentes, mas, de facto, o Arsenal tem essa função e, como referiu o caso do Arapão, de acompanhar ao pormenor, sob o ponto de vista técnico, todas as necessidades para que, de facto, a segurança dessa embarcação é fundamental especialmente para aqueles que vão lá dentro e que precisam de ter também estarem confortáveis com essa situação. Dizer-lhes que também, se na vossa perspectiva, a questão da formação profissional, a questão já referiram que, de facto, o número de trabalhadores deve ser aumentado, porque houve essa redução drástica de 1.200 para 400. Se acham que as especializações dentro desses trabalhadores, que se estão, aquilo que existe em termos de formação, em termos de capacitação para o desempenho, porque foi aqui referido que há condições de natureza técnica que são fundamentais para este processo, de facto o seu acompanhamento e a formação e a capacitação desses trabalhadores, na vossa perspectiva, é insuficiente ou está devidamente a ser assegurada? Estas as questões que eu tinha para vos colocar e muito obrigado. Sr. Deputado Manuel Afonso, Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português. Não se importa o micro. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu queria começar por cumprimentar a delegação dos trabalhadores arsenalistas aqui presentes, o STEFAS e a Comissão de Trabalhadores. Nós já temos trabalhado e falado muitas vezes, conhecemos, creio que se pode dizer que conhecemos bem o Arsenal e a sua realidade e regularmente acompanhamos a situação e o trabalho do estaleiro e este ano, no início deste ano, com o secretário-geral do PCP, o meu camarada Paulo Raimundo, estivemos no estaleiro em contacto com os trabalhadores e também com a administração. Estivemos presentes precisamente em junho na inauguração da Academia do Arsenal e levantámos também um conjunto de questões todos os anos no debate orçamental, pelo menos noutras oportunidades, mas desde logo no debate do orçamento, temos feito questão de, na discussão com o Ministério da Defesa Nacional, colocar com ênfase a questão do Arsenal do Alfeite, do investimento necessário, da necessidade de modernização e capacitação do estaleiro e de reforço de pessoal para compensar esta perda acentuada, que já foi muito bem aqui explicada e denunciada por parte dos trabalhadores. A propósito da Academia do Arsenal, já tivemos ocasião de dizer, quer junto da Sra. Ministra da Defesa Nacional,
quer junto dos trabalhadores, até em jornadas de luta em que estivemos em solidariedade com os arsenalistas. A propósito da Academia, nós já chamámos a atenção de que um submarino, quando chega ao arsenal para manutenção, não vai para a Academia, vai para a DOCA, tem que ir para a DOCA. E, portanto, a Academia faz muita falta, muito importante, mas não é para a Academia que vão os submarinos, nem as MLUs das fragatas se fazem na Academia, portanto, é preciso mesmo equipamento. E é preciso mesmo corresponder às necessidades, quer dos meios de alagem, dos meios de elevação, dos meios de docagem, e nós vimos, somos testemunhas oculares, precisamente do estado em que estava o plano inclinado, precisamente a informação que nos trazem. Como um dos exemplos, também as gruas, os guindastes, a situação quase de arqueologia industrial que levanta problemas de segurança, e nós falámos da questão da segurança na reunião com a Sra. Ministra. Não sei se tiveram a oportunidade de acompanhar aquela reunião e a transmissão que foi feita. Nós ficámos muito surpreendidos, e ficámos muito surpreendidos pelas piores razões. Porque a questão que nós colocámos tinha a ver não apenas com a necessidade do investimento que se arrastava durante anos, e que há um ano o então Secretário de Estado, Marco Capitão Ferreira, respondeu-nos que tinha havido uma visita ao terreno entre o Ministério da Defesa Nacional e o Ministério das Finanças, tinham ido ao terreno, isto há um ano, que a visita tinha sido em julho de 2022. E a resposta da Sra. Ministra, no dia 3 deste mês, na reunião que tivemos na Comissão, foi de dizer que este ano houve mais uma visita e que o assunto não está esquecido. E para nós isto é surpreendente pelas piores razões, porque há todos os motivos para exigir que o processo tivesse avançado do ponto de vista do investimento no Arsenal, e nós que consultámos ao detalhe os mapas do orçamento, aquilo que verificámos é que o investimento que estava previsto dentro daquela receita anunciada para 2024 de 31,7 milhões de euros da receita do Arsenal, o investimento que está previsto não chega a 1 milhão de euros. É 925 mil euros, salvo erro. E o ano passado era 710. E, portanto, isto comparado com as necessidades efetivas de investimento nos equipamentos e nos meios que o estaleiro necessita, desculpem a expressão de dizer isto, as populações e os trabalhadores sabem dar valor ao dinheiro. Mas para a necessidade que o Arsenal tem, o que está colocado de investimento ano após ano, isto são trocos. E nós colocámos essa questão. E quando ouvimos de um governante a resposta de que o assunto não está esquecido e que nada mais há para dizer, isto é muito preocupante. Já agora, a indicação que é dada pelo próprio Governo em relação ao PRR, e aqueles milhões do PRR, é mesmo tudo para a Academia. Não temos outra informação nenhuma. A verba do PRR que está afeta para o Arsenal do Alfeite foi só para financiar a instalação da Academia. E mais nada. E isto é grave, porque pode haver negócios muito interessantes para algumas entidades, aproveitando a formação profissional, pode haver perspectivas muito atrativas do ponto de vista do futuro em relação ao próprio setor naval em Portugal, tudo isso. Mas o equipamento que é bom, que é necessário, que é urgente para o Arsenal, é que a gente não vê. Última questão. Aliás, peço desculpa, últimas duas questões. As últimas duas questões são as seguintes. Há uma proposta, eu julgo que só há uma. Se houver outra, peço que me ajudem a esclarecer. Mas que eu saiba, só existe uma proposta no Orçamento do Estado para investimento e reforço do investimento com transferência de verbas do Orçamento do Estado para o Arsenal do Alfeite. É a proposta 1232 do PCP e vai ser votada na terça-feira. Os partidos já falaram, portanto agora quem irá intervir são os trabalhadores, a delegação aqui presente no encerramento da reunião, mas eu creio que mais do que, digamos, as preocupações e os votos e as intervenções interessantes sobre a indústria nacional e a indústria de defesa, é mesmo criar condições para que haja o investimento e para que haja a transferência de meios necessários e de recursos para esse investimento. A proposta do PCP foi entregue e tem a ver com um reforço de verbas, com a transferência de dotação do Ministério das Finanças a favor do Arsenal do Alfeite para a modernização e capacitação do estaleiro, no montante de 15 milhões de euros em 2024, e está ao alcance da Assembleia da República, portanto, dar uma resposta desde já à situação, independentemente do quadro político que venha a desenhar-se, porque se o orçamento é para aprovar, então que não seja um verbo de encher.
Se o orçamento é para... Se a gente está neste trabalho ao longo destes dias e noites e se andamos aqui a fazer votações para o orçamento, então que sirva para alguma coisa. E se servir para alguma coisa é, desde logo, criar condições para o investimento no arsenal. Agora sim, a última questão, não podemos ficar à espera mais 5 ou 6 meses para que alguma coisa aconteça. E este é um aspecto que é muito importante e está a atravessar a sociedade portuguesa, em todos os setores. Na defesa nacional, nos serviços públicos, no ensino, na economia. A partir do momento em que há o anúncio de que a Assembleia virá a ser dissolvida, o anúncio de que o Sr. Primeiro-Ministro será demitido, porque ainda não foi, não é? Quando o Sr. Presidente da República aceitar a demissão do Primeiro-Ministro e o Governo ficar em gestão, coisa que ainda não aconteceu, e quando a Assembleia for dissolvida, e quando isto acontecer, os problemas não desaparecem. E, portanto, nós não podemos ficar à espera mais 5 ou 6 meses para que algo aconteça, que seja reconstituído o Conselho de Administração. Gostava de perceber melhor aquela situação de junho que nos explicaram, uma pergunta que eu deixava. Para que haja contratação urgente pessoal. Não pode ficar na dependência que saia um para entrar outro. E, portanto, esta mensagem de urgência na resposta aos problemas que estão colocados é a nota final que eu gostaria de deixar. Agradeço à Sra. Presidente e aos seus deputados. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passaria a palavra, então, para as entidades aqui presentes e solicitaria, por uma questão de economia de tempo, se respondesse em primeiro lugar o Sr. Deputado do Partido Chega, porque tem que se ausentar. Muito obrigada. Sim. Então, eu vou tentar, porque, de facto, a questão do enquadramento profissional destes 42 trabalhadores não é muito simples de se perceber. Vou tentar o meu melhor. Portanto, a situação remonta a 2018, e em 2018 o regulamento de carreiras que estava em vigor na Arsenal do Alfeite S.A. previa, além de progressões, previa também promoções, que são, teoricamente, mudanças de nível de complexidade. O que é que acontece? Legislação em vigor em 2018 obrigava a que as promoções, e só as promoções, carecessem de autorização governamental, das tutelas. Portanto, no caso do Alfeite, estamos a falar de defesa e finanças. Esta autorização não foi concedida, nem em 2018, nem nos anos subsequentes, o que levou a que estes trabalhadores ficassem posicionados mais atrás, passa a expressão, na tabela remuneratória do que deveriam estar. Entretanto, e muito para resolver este problema e para que o problema não acumulasse, o próprio Conselho de Administração da Arsenal do Alfeite S.A. Fez entrar em vigor um novo regulamento de carreiras, onde este problema já foi sanado. Portanto, não existe já no atual regulamento de carreiras a figura da promoção, apenas progressão. Portanto, já não há esta questão da autorização das tutelas. Agora, o problema permanece porque estes trabalhadores estão, desde 2018, posicionados num nível abaixo daquele que deviam de ter. Passo aqui a palavra ao António Pereira. Pronto, então, respondendo primeiro ao Sr. Deputado, só antes um segundo. É assim, nós também queremos, neste complexo que é o Arsenal do Alfeite, nestas dificuldades, também temos que ser justos e dar uma palavra aqui à atual administração. No sentido que esta atual administração conseguiu a Comissão de Auditoria de Preços, que era uma coisa que estava na concessão e nunca tinha sido aplicada. Portanto, o Presidente é um professor universitário, um elemento da Marinha e um elemento do Arsenal. Portanto, é importante, isto fez aumentar o preço, porque a gente estava a trabalhar a 30 euros, estamos a trabalhar a 60, ou seja, não dava para as despesas. Portanto, é preciso... Também se conseguiu, e isso aí também temos que... Foi esta questão do contrato plurianual. 3 milhões de euros, 10 milhões em cada ano. Porquê? Assim o Arsenal sabe, e depois isto foi aprovado, mas teve que ser feita uma reunião. Ou seja, o que é que iam fazer, quais as manutenções que iam fazer dentro deste âmbito. Portanto, o Arsenal sabe, no ano 2024, qual vai ser o trabalho feito no âmbito deste contrato plurianual. Ou seja, temos 3 anos que sabe o que vai fazer. A questão do submarino Tridente, porque o Arapão vem naquela questão ainda da empresa alemã que foi a construtora. O Tridente já é o Arsenal do Alfeite que está na linha da frente. E, portanto, também foi conseguido esta situação. E também estamos nesta situação da Emélio. Portanto, isto também foram fatores importantes para o nosso estaleiro. O Sr. Deputado perguntava que tipo de equipamentos. Neste momento é quase todo o tipo de equipamentos.
Portanto, nós temos uns carros elétricos que à altura custou 25 mil contas. Isto é tão caro. É do melhor que há. Mas já estão velhos, precisamos de carros elétricos, ou seja, tudo o que seja para transportar, empilhadores. Ou seja, na prática, nós estamos carenciados de uma diversa de equipamentos. E modernizar oficinas. As oficinas são dos anos 30, são oficinas muito boas. Tivemos aí uma visita de um engenheiro estrangeiro que, ou seja, o pessoal do Arsenal diz que as oficinas, ele diz que não, vocês têm aqui das melhores coisas, isto é um espetáculo. Dá para tudo, dá para fazer um monte de coisas. Portanto, as próprias oficinas de inverno são muito frias, ou seja, mas isso está tudo planeado, que é para ir fazendo, né, gradualmente. Há uns investimentos que é mais urgente. Portanto, esta questão, a DOC, o meio de docagem, neste momento já não se fala no prolongamento da DOC, é um meio de docagem. Ou uma plataforma, ou uma doca flutuante, ou seja, e até já há desenhos, entre a Marinha e o Arsenal. Portanto, o que nós aqui solicitávamos é que tudo o que fosse do vosso possível era que, de facto, o Arsenal adquirisse esse meio. Esse meio é importantíssimo para a gente conseguir reparar os navios. Se temos capacidade para todos os navios, nós, neste momento, o contrato de concessão tem uma obrigatoriedade, que é SRUs, portanto, tudo o que é SRUs, nós temos que os fazer. Portanto, porque é um trabalho urgente. É um SRU, é um serviço de reparação urgente. As planeadas, e o Arsenal já pode dizer que tem ou não tem capacidade. E nas eventuais também pode ali coisa. O que é que acontece? A Marinha ultimamente faz muitos SRUs. Se me faço entender, ou seja, o submarino às vezes atrasa mais um bocado porque apareceu um SRU, que às vezes é e outras vezes não é, mas eles precisam de reparação. Pronto. Mas isso é aquela relação entre a Marinha e o Arsenal, mas a ponte cais também é importante porque, não sei se tem informação, aqui há uns meses caiu uma grua na base naval. E essa ponte, foram detectar que as pontes da base naval não suportam, as gruas veio tudo para o cais de honra. E quando vem para o cais de honra, vem para o Arsenal, para o tal guindaste de 40 toneladas. E o que é que isto aqui tem? Se a gente tivesse uma ponte de cais boa, em que pudesse encostar, porque a ponte de cais é para encostar, que é para não andarmos como andamos dias e dias, a fazer trajetos, a gastar baterias dos carros elétricos, empilhadores e combustível, para a base, e depois é preciso uma peça, vem-se buscar ao Arsenal. Estando ali, estamos dentro da nossa área, é muito mais fácil. Julgo que consigo responder àquelas questões que tinha colocado. Quanto à questão do PRR e Academia, o PRR, de facto, foi todo para a Academia, os 2 milhões. Sim. Sim. Peço desculpa. De facto, o PRR foi todo para... Deixa estar. Os serviços farão chegar os documentos aos seus deputados. Pronto, o PRR, de facto, é todo para a Academia. O Arsenal, quando se começou a falar no PRR, o Arsenal fez uma candidatura de 70 milhões de euros. Era com outra entidade, não era só o Arsenal. Tinha que ser com outra entidade. Nós não sabemos bem como funciona o PRR, mas parece que tem que se agrupar. O que é que acontece? Foi chumbada. À altura, o administrador até levou um bocado a mal, mas ficou satisfeito. Pronto, mas isso tinha a ver com a forma de depois aplicar, a forma como aquilo ia ser, que aquilo era, acho que era uma grande complicação. Mas pronto, mas isso é uma à parte. Pronto, tinha que ser só em parceria. Portanto, dessa parte ficámos fora. Quanto à retenção de trabalhadores, é evidente, o Arsenal do Alfeite, neste momento, o salário mais baixo é 850 euros, agora com o aumento, 850, 870. É evidente, se quisermos um bom mecânico, um bom soldador, ele não vai por esse dinheiro. Poderá ir, se não tiver nada de momento, mas precisa de viver, não é? E o aceita, mas depois, se tiver assim que tiver melhor, vai embora. Ultimamente, estamos com uma política de admissões um pouco à moda antiga do Arsenal, que é por conhecimento, ser filho. A gente conhece um miúdo que quer trabalhar, tem lá um colega que entrou o filho dele, que vão aprender. Esses trabalhadores vão se manter mais tempo. Porquê? Porque eles praticamente não sabem nada daquilo que estão a aprender.
era a moda antiga do Arsenal. Portanto, aí estamos a conseguir agora reter estes jovens, não é? Não quer dizer que eles, quando mais tarde tiverem mais conhecimento, se vão embora, mas isso é o mercado. Em termos técnicos superiores, nós admitimos também, e precisamos também muito de técnicos superiores. Aquela questão dos administrativos, o Arsenal feito para nós é um todo. Para ver sempre aquela história dos indiretos, dos diretos, da produção. Nós temos de ter administrativos para tratar toda a papelada, todos os vencimentos. Nós temos de ter preparadores, planificadores de orçamentação. O camarada tiver é da orçamentação. Se ele não é considerado improdutivo, mas se ele não trabalha, se ele não fizer o trabalho dele, nós não temos o orçamento para o navio. O camarada Ferreirinha é dos depósitos. Se ele não tiver lá o estoque, que não tem já como teve, portanto, é assim, mas de facto existe ali uma diferença, se calhar 3-1, mas nós consideramos que não é esse o grande problema. Aquela questão de segurança funcional. É assim, a segurança estamos sempre em risco. A própria vogal do Conselho de Administração, que tem essa parte de controle de qualidade, do ambiente, ela... Agora, infelizmente, tivemos uma situação grave, mas não teve nada a ver com isso. Houve um acidente, mas foi uma coisa diferente. Ela pensou que tivesse sido um acidente, porque o que ela nos diz é: eu acordo de manhã sempre a pensar, já que não aconteça nada daqui de grave no Arsenal, porque pode vir a acontecer. Aquela questão do acelerador de Viana, nós não sabemos em que situação está isso, não nos passa por nós essa área. Quanto à formação, que o Sr. Deputado também tinha perguntado, a Academia, nós ainda não vimos na sua plenitude como é que vai ser o funcionamento dela. A Academia também resultou um pouco de uma pressão que a gente sempre colocava, que era a questão da escola de formação. E o Governo, pronto, a escola de formação, os métodos como existia, não era coisa, então Academia. Pá, tudo bem, desde que seja para formar os trabalhadores e para trazer mais-valia, é importantíssimo. Só, há bocado esqueci-me, a questão dos técnicos superiores. Nós alertámos em determinada altura que os técnicos superiores do Arsenal deviam receber mais, porque era o que se passava na administração pública. O Arsenal feito não aceitou. Nós propusemos que era de 1.100, que era o valor, para 1.200. Não aceitaram. Ao fim de 6 meses, tiveram que ir ao nosso encontro. Porque não pode ser de outra maneira, senão não consegue-se cativar os trabalhadores. E temos neste momento uma equipa, portanto, em formação da MTU, de motores, que se não perdemos a certificação, ou seja, nós éramos aí certificados, e até isso estamos a perder, se não dermos agora andamento à situação. O deputado Bruno Dias falava daquela situação em junho. Aquela situação em junho nós fomos confrontados com informação da administração, portanto que a vogal do Conselho de Administração iria sair e que depois iria para a Naval Rocha. Pronto, isso é normal, já tem acontecido, né? Sair e entrar. Fomos perguntando quando é que entrava o outro elemento. Agora esperamos para a realização da Assembleia Geral. A Assembleia Geral foi aquilo que foi, não é? Na Assembleia Geral aprovaram o perfil da pessoa para o cargo. Dizendo-nos que já não é preciso haver nenhuma Assembleia Geral. Portanto, o perfil está aprovado, é só encontrar a pessoa. Só que parece estar difícil, porque depois, também lendo as notícias, numa altura falava-se pôr alguém da Marinha, porque no início sempre teve o militar na administração. Esta última foi a que não tinha militar na administração. Depois falam também a poder ter um militar, mas no executivo. Pronto, é essa a situação. E de facto, o professor Marco Capitão Ferreira, de facto, em 2022 esteve lá com o Secretário de Estado do Tesouro. Foi uma visita, considerámos importante, de facto. Até nós, os trabalhadores, podíamos ter tomado alguma iniciativa, não, ficámos no nosso canto, calmos, para ver o que é que acontecia. Pedimos uma reunião com o Secretário de Estado do Tesouro, não nos recebeu, mas o Secretário de Estado da Defesa recebeu. Nesse dia que andava lá na visita, e pronto, o que estava a definir era o Tesouro tinha que conhecer o Arsenal. Isso também sempre foi uma falha, as finanças não conhecem o Arsenal. E que o processo estava bem encaminhado. Este ano, na inauguração da Academia, esteve o Secretário de Estado da Defesa, mais o Secretário de Estado do Tesouro. Que este agora não sei se era o mesmo, se era o Ministro, vai mudando às vezes. E
Tiveram depois, no final da inauguração, uma reunião no Conselho de Administração, em que foi de facto dito que seria avançar para tal esse início de investimento, dos tais 12 milhões de início, para tudo para a parte industrial e ambiental. Porque depois, com esse investimento, o Orçal começaria a produzir, né, e a ter fonte de rendimento, e depois ia investindo também alguma da parte do possível. As contas deste ano deram no positivo, ou seja, também foi outra coisa que se conseguiu fazer, que o Arsenal do Alfeite tivesse contas no positivo. E terminava só dizendo que é do interesse de todos, trabalhadores, marinho e país, que o Arsenal do Alfeite tenha condições para honrar os seus compromissos, pois só deste modo poderá ser trilhado o caminho para o futuro deste chaleiro, com a continuação e o desenvolvimento do importantíssimo reconhecido papel que desempenha, de forma a reduzir a necessidade renente dos trabalhadores, permitir um caminho sereno e confiante para o futuro do estaleiro, para a sua popular modernização, por um Arsenal do Alfeite com futuro. Portanto, continuamos a reivindicar o Arsenal do Alfeite público ao serviço da Marinha e do país. Obrigado. Muito obrigada. Se quiser acrescentar algo em concreto, mãe. Um minuto é suficiente. Portanto, são questões que o Sr. Deputado do PCP colocou e que nós ainda não respondemos. E o que podemos dizer é que, de facto, concordamos com a análise do deputado, em que não dá para esperar, de facto, mais 5 ou 6 meses. Veríamos, obviamente, com muito bons olhos a aprovação desta proposta e desta verba de 15 milhões de euros para 2024 para investimento, que seria sem dúvida preciosa. E, em conclusão ainda da questão das promoções, que depois acabei por não concluir, foi uma falha minha, portanto, o que falta para resolver esta questão das promoções, do acerto destes 42 trabalhadores a nível de remunerações, é apenas a autorização do Ministério das Finanças para que o Arsenal do Alfeite possa proceder a este acerto, sem efeitos retroativos, como aqui já foi referido. Portanto, isto é uma verba que se gasta de uma única vez, trata-se de reposicionar aqueles trabalhadores para não estarem em prejuízo na sua posição remuneratória e o problema ficaria resolvido, mas, como já explicámos, o Conselho de Administração da Arsenal do Alfeite S.A. precisa de autorização das finanças quanto a isto, que ainda não foi dada. Muito obrigado. Bem, penso que tinha ficado também já claro, de qualquer maneira, e ficámos com essas indicações. Agradecemos o facto de terem cá vindo a expor de forma detalhada toda esta situação relativamente a uma empresa de extrema importância e que todos os partidos reconhecem como tal. Fica nas mãos dos partidos também diligenciar, dentro das competências que têm, os trâmites subsequentes. Muito obrigada. Muito obrigada, Srs. Deputados. Boa tarde.